Amém, amados? Então nós temos falado sobre isso, que nós, os santos, já estamos santos, porque Jesus manda que nós sejamos santos e perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito. Vamos ler o que está escrito ali? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E o primeiro nível de perfeição é a minha posição em Cristo. Diga, em Cristo. E semana passada eu falei para vocês, todo homem nasce em... Vou repetir a pergunta. Todo homem nasce em... Não existe nenhum homem na face da terra que não nasceu em Adão. O único homem que não nasceu em Adão foi o próprio Adão. Adão nasceu em Deus. Sabia que só teve 2 homens que nasceram na face da terra sem pecado nenhum? 2 homens nasceram sem nenhum pecado. O primeiro foi Adão. Ele nasceu sem pecado nenhum. Só que um dia ele foi lá e pecou. E depois teve o que a Bíblia chama de segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Este nasceu, viveu e morreu sem nunca ter pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. Então, depois que o homem Adão foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. De imagem e semelhança de Deus. Mas nós, os homens, filhos de Adão, pegamos um pouco dessa imagem e semelhança de Deus. A pastora Márcia, onde é que ela anda? Estava por aí, agora há pouco. Lá em cima. Oi, meu amor, tudo bom? Ela estudou a palavra no grego e nós estávamos passando no encontro, a palavra metron, que significa que cada um de nós ficou com um pouquinho dessa semelhança de Deus, mas o pecado contaminou. E aí se tu pegar a tua Bíblia, não precisa mexer ali, mas pega a tua Bíblia e abre no livro de Gênesis, capítulo 5. Quem não tem Bíblia, dá uma xeretada na Bíblia da pessoa que está do teu lado. Xeretada é bom, né? Quem achou? No capítulo 5 do livro de Gênesis diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Versículo 2: homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Versículo 3: viveu Adão 130 anos e gerou um filho. Como é que esse filho foi gerado? O que diz a tua Bíblia? A sua semelhança conforme a sua imagem. Então, quando Adão foi criado, ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele teve um filho, ele já gerou esse filho conforme a imagem dele. Então todo ser humano nasce em Adão. E nós temos que sair dessa posição de Adão e passar para a posição de Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, nós ficamos posicionalmente perfeitos. Amém? Diga, posicionalmente, eu já estou perfeito. Eu já sou santo. Depois a gente falou no terceiro nível, que é o dia que nós estivermos na glória, que é o nível de perfeição final. Diga, na glória, eu serei perfeito. E aí nós estamos estudando o que é o número 2, que é a perfeição aqui na prática. Essa exige de nós alguma coisa. As outras duas estão por conta de Deus. Jesus pagou o preço na cruz, Deus Pai vai nos glorificar, vai nos dar um corpo conforme o de Jesus. Eu falei para vocês como é que eu imagino que vai ser o corpo. Tu vai comer a pizza, ela vai ser desmanchada aqui, não vai ter essa gordurinha, vai ser uma maravilha.
vai atravessar a parede. Vai ser uma maravilha. Vai se deslocar na velocidade da luz. Já pensou? A Bíblia diz que Jesus se encontrou ali. Daqui a pouco ele já não estava mais ali. E quando ele pegava alguém, a palavra de Deus fala no livro de Ezequiel que Deus pegou Ezequiel, o profeta, e o levou e o carregou até a presença da glória dele, assim, ó, num piscar de olhos. Distâncias que hoje nenhum ser humano consegue percorrer. Não dá nem para calcular. Para calcular, por exemplo, para nós sairmos daqui e chegarmos até o sol, eles dizem que nós precisamos de não sei quantos anos viajando na velocidade da luz. Ou seja, tu nem tem tempo para isso, não tem idade para isso. Tu precisa de 1000 anos se nós tivéssemos um foguete que viajasse na velocidade da luz, que é... Eu não tenho de cabeça agora, mas eu... Sabe, pastora Lídia? Olha o que é ter professora 300 mil quilômetros por segundo. O que significa que a luz para ir daqui até Porto Alegre, que são 100 quilômetros, ela leva uma fração de... Não dá para calcular. Por isso que quando tu acende a luz, tu não vê assim, ó, a luz saindo da lâmpada e vindo, e chegando aqui. Não, acendeu, instantaneamente, já está aceso, porque viaja rápido demais. Existem estudos, inclusive, que dizem que você tem luz de estrelas que a gente enxerga aqui, porque a luz saiu viajando lá da onde estava aquela estrela. Eu falei isso não porque eu estou rouco, eu quis fazer assim mesmo. Mas lá da onde estava aquela estrela, tá? E a luz está chegando aqui, tu está enxergando a luz. Só que a estrela nem existe mais. Mas aquela luz vem viajando, só que a distância é enorme. A luz veio viajando anos-luz, saiu há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Tu não era nem nascido, nem teus avós eram nascidos, nem teus bisavós eram nascidos. E aquela luzinha já estava viajando. E hoje tu enxerga, mas a estrela nem está mais lá. E por que eu estou falando isso? Não me pergunte, porque eu estou gostar da luz, que eu estou completamente perdido. Mas vamos falar em perfeição na prática. Como que nós podemos ser perfeitos na prática? O que Deus exige de nós, já que nós somos perfeitos na posição? Eu estou em Cristo, eu sou santo, eu sou perfeito. Um dia Deus Pai vai me dar... eu falei, agora eu sei, porque Jesus viaja na velocidade da luz. Ele se desloca de um lado para o outro, Já pensou? Por toda eternidade, tu disser assim, eu vou dar uma banda. Onde é que tu vai? Eu vou na galáxia tal. Tu já vai estar lá. Alguns testemunhos de pessoas que foram arrebatadas, a Bíblia fala sobre pessoas que foram arrebatadas, levadas, é assim, João diz assim, lá em Apocalipse, eu estava vendo Jesus na sua glória, eu fiquei apavorado, porque a presença gloriosa de Jesus, os olhos dele eram como chamas de fogo, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e aí daqui a pouco ele diz assim, eu vi uma porta aberta e me enxerguei no céu. De um minuto para o outro ele estava na presença. Abre lá no livro de Apocalipse, hoje. Abre lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, só para você saber, é o último livro da Bíblia, tá? Eu não sei porque eu estou procurando aqui. Se é o último. Quem achou? Já está lá, que maravilha. Olha só, depois dessas coisas, que coisas? As coisas que ele tinha visto, Jesus na glória, Jesus todo glorificado, depois as cartas para as igrejas, 7 cartas para as igrejas.
Aí ele começa a ver as coisas do futuro. Jesus diz para ele assim: tu vai falar sobre as coisas que tu viu, ou seja, eu glorificado. Tu vai falar das coisas que são o período das igrejas, e tu vai falar das coisas que vão acontecer, as coisas do futuro. Começa aqui em Apocalipse 4. Aí ele diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo. Lá no capítulo 1 ele ouviu aquela voz falar com ele. A primeira voz que eu tinha escutado falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer, coisas do futuro. Vai para o versículo 2. E o que diz ali? E logo fui arrebatado no Espírito, e eu já estava na frente do trono, no céu, e tinha um assentado sobre o trono. Vai adiante. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste, ou seja, o arco-íris, ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Eu não vou nem continuar, porque senão eu não vou pregar a palavra de hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês é que João experimentou essa possibilidade de viajar na velocidade da luz. Ele estava aqui na face da terra, de uma hora para outra se abriu uma porta no céu, e quando ele viu, ele já estava na presença do trono de Deus, enxergando o próprio Deus. E ele continua contando depois a experiência dele. Não, ele não vê só Deus, ele do lado de Deus ele vê o Cordeiro, e ele vê os anciãos ao lado, e ele vê uma milícia celestial, um monte de anjos dizendo: santo, 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 e digno é o Cordeiro que sofreu, que morreu. Ele é digno de abrir o livro e de tirar os selos. Mas vamos embora. Perfeição na prática. Porque quando nós formos perfeitos na prática, o que diz a Bíblia no versículo 14 do livro de Efésios, capítulo 4? Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outras para caminhos o quê? Errados. Então, o segundo nível de perfeição é nós estarmos sem ser como crianças, amados, sem ser como aquela criancinha que um dia está numa igreja, um dia está noutra, um dia está acreditando numa coisa, um dia está acreditando noutra. Eu fico apavorado, vou falar para vocês assim agora com dor no coração, com tristeza, de pessoas que se dizem cristãs, e eu não vou dizer igreja, tá? Não vou dizer igreja, só vou dizer igreja que se denomina cristã. Pode ser igreja evangélica ou pode ser igreja católica. Mas daí com meia hora de um testemunha de Jeová que bate na porta deles com um livrinho que nem é Bíblia, eles pegam e mudam de fé. E começam a acreditar naquele monte de caminhos errados. Então nós temos que estar aperfeiçoados, amém? Diga: eu preciso me aperfeiçoar na prática. Então, perfeição de posição você ganha na salvação. Perfeição final você ganha na glorificação. E perfeição na prática você ganha através da tua santificação. E o agente, quem é o agente que vai ser usado por Deus para te aperfeiçoar aqui durante a tua vida na face da terra? O Espírito Santo. A gente já falou sobre isso. Não existe homem na face da terra, nem pastor, nem bispo, nem papa, nem apóstolo, capaz de aperfeiçoar ninguém. Mas Deus usa homens através do seu Espírito Santo para que essa santificação aconteça. Amém? Mas para isso, meus amados, para isso é necessário que você esteja rendido ao Espírito Santo. Veja o que o apóstolo Paulo diz para os Gálatas. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. É impossível ser aperfeiçoado na carne. Então leia o que está escrito aqui:
Esse processo de aperfeiçoamento só pode acontecer na vida de pessoas que realmente, realmente se renderam ao Espírito Santo. E é por isso que não adianta eu me matar e perder a voz pregando para vocês, se tu não te render para o Espírito Santo. Tu vai sair daqui e continuar tua vidinha de pecado, tua vidinha de fazer coisas erradas, tua vidinha de não te santificar, e tu diz assim: pastor, um dia eu entreguei minha vida a Jesus, eu estou salvo. Cara, a minha salvação eu sei. Eu tenho certeza, eu sei, dentro do meu coração o Espírito Santo confirma que eu sou salvo, que eu sou filho de Deus. Agora, a tua salvação, quem tem que saber é tu. Só que a Bíblia, a palavra de Deus diz uma coisa assim, diz assim: pelo fruto se conhece a árvore. É pelo fruto. Então, se tu só tem um discurso, mas a tua vida não está se alinhando, quer dizer que eu tenho que ser perfeito? Não, mas a tua vida tem que começar a se alinhar cada vez mais com isso que tu diz: eu sou rendido ao Espírito Santo, eu estou perfeito em posição, eu estou em Cristo, eu espero estar um dia na glória com Deus, por isso que a minha vida tem mudado. Lá em 1 João capítulo 3, o apóstolo João diz assim: aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. Ele não pode viver pecando. Ele pode pecar? Pode. Ele pode tropeçar? Pode. Mas ele pode viver na prática do pecado? Não. E o apóstolo João explica por que não. Porque dentro dele tem a semente de Deus. E a palavra no original é o sêmen. Sabe o que é o sêmen? É o sêmen de Deus. Ele é nascido de Deus. Precisou do sêmen espiritual para que essa pessoa fosse nascida. Então ela não pode viver na prática do pecado. 1 João capítulo 3, está ali, ó. Então, não está ali, é que está em branco, achei que fosse. Bota para mim lá, Neto, 1 João capítulo 3, versículos 4 em diante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hoje eu vou matar o pessoal lá da multimídia. 1 João, não vou matar não, está amarrado em nome de Jesus. 1 João capítulo 3. Vamos pegar no versículo 7, meu filho. Versículo 7. 1 João capítulo 3, versículo 7. Aí. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Continua. Quem comete o pecado é de quem? Do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Vamos adiante. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Vai adiante. Versículo 10. Nisto fica manifestado, ou seja, pelo fruto fica claro os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Na verdade, essa linguagem não está tão boa quanto a linguagem que eu tenho aqui, porque volta ali no versículo 9. Volta no versículo 9, Neto. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Mas não é isso que está escrito. Está escrito assim, no original: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Diga, na prática. Quem tem Bíblia, abre na Bíblia aí. Abre na Bíblia e veja na Bíblia. Nós vamos ter que arrumar uma versão Almeida, revista e atualizada para essa tela aí. Um dia nós vamos chegar lá. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, o que diz ali? Aqui, na Bíblia. Não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Ele não é que ele não pode pecar como está ali, ele não pode viver pecando. E isso é uma diferença muito grande, por isso que eu fiz questão de enfatizar o que está aqui na minha Bíblia. Vamos voltar, eu vou tentar ficar só aqui agora, gente, sem ir para lá e para cá, de lá para cá, daqui para lá.
Então, a pessoa precisa estar completamente rendida ao Espírito Santo. O agente de aperfeiçoamento é o Espírito Santo. E as ferramentas que ele usa, semana passada eu falei, a primeira ferramenta que ele usa são os testes, são as provas, são as tempestades, e eu não vou botar versículo nenhum, mas eu lembro que eu li para vocês Tiago, capítulo 1, onde Tiago diz assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé, ela produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência vai deixar vocês perfeitos para toda boa obra. Estão lembrados disso? Ele diz, tende por motivo de toda alegria quando tu passa por provação. Eu ainda não consegui chegar nesse nível. Cada vez que eu passo por provação, eu não fico alegre. Eu fico emburrado. Eu reclamo com Deus. Eu pergunto o porquê. Ao invés de perguntar para quê, eu digo, o que está acontecendo? Eu começo a investigar minha vida para saber se eu estou em pecado. Mas a Bíblia diz que existem tempestades, e eu falei para vocês, tempestades onde realmente a gente entra porque quer. Jonas entrou numa tempestade porque ele desobedeceu a Deus. E tem tempestades que o próprio Jesus diz assim, entra no barco que eu já vou com vocês. Estão lembrados do texto? Entra. E os caras entraram. E Jesus não foi atrás deles, deixou eles lá remando por mais de 9 horas. Eu acho que ele deixou eles remando 12 horas enquanto ele estava no monte orando. E aí, amados, tem uma outra coisa que Deus usa para nos aperfeiçoar. E essa é a palavra de Deus. E é aí que entram os pastores, os mestres, os evangelistas, os profetas. Veja o que diz em 2 Timóteo. Leia comigo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E essa Escritura, ela é útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, que mais? Para a correção, para a educação na justiça, com qual objetivo? A fim de que o homem de Deus seja... Nós estamos falando de aperfeiçoamento dos santos. Então, na nossa vida aqui na face da terra, Deus vai usar essas tempestades e vai usar a palavra dele. Eu prefiro a palavra. Qual tu prefere? A palavra. Ou tu quer ficar passando por tempestade o tempo inteiro para ser aperfeiçoado? Não. Deus, o que quer que eu faça? Eu vou fazer. Porque na hora que tu começar a obedecer a palavra, muito menos tempestades vão começar a aparecer na tua vida. Isso eu posso te garantir. Então vamos ler de novo o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Existe uma construção no versículo 16. Em primeiro lugar, toda a Escritura, não é parte dela, toda a Bíblia que tu tem na tua mão, ela é inspirada por Deus. E ela serve para ensinar, mas ela serve também para repreender. Agora, se eu repreendo meu filho e não digo para ele o que ele está fazendo de errado e qual que é o caminho correto, não adianta repreender. Então, eu posso ensinar, eu estou ensinando. Daqui a pouco ele se desviou. Eu repreendo e eu, corrijo. Tu tem que repreender e corrigir. Ó, meu filho, eu te ensinei a andar por esse caminho. Tu te desviou, volta para o caminho certo. Então, para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça. Fazendo isso, esse homem vai ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, através da palavra de Deus, nós vamos estar sendo aperfeiçoados. Ouça com atenção, a maior ferramenta que o Espírito Santo de Deus vai usar para o teu aperfeiçoamento é a palavra de Deus. E é por isso que aqui nessa igreja nós damos muito, mas muito valor, somos comprometidos com a palavra de Deus. Por isso que aquele texto não me agradou, eu disse, vamos ler o texto do jeito que está no original. Existem algumas traduções que
muitas vezes perdem um pouco daquilo que está no grego, que está no original. Porque se tu for continuar lendo aquele texto, o próprio João diz assim: se tu disser que tu não peca, tu está mentindo. O próprio João, no capítulo 1, ele diz assim: aquele que diz que não peca está mentindo. Então como é que ele vai dizer assim: quem é nascido de Deus não pode pecar nunca mais? Bom, então está todo mundo ferrado, velho. Não, não pode viver na prática do pecado. Não pode continuar numa prática do pecado. Como assim? Infelizmente, a gente teve que lidar com várias pessoas nesse final de semana. E aí, tu saber que o cara que é casado, que se diz cristofone, e ele liga para uma amante. Isso aí não é tropeço. Isso aí é viver na prática do pecado. Por mais de um mês, por mais de 2 meses, por mais de 3 meses. E a Bíblia diz o quê? Que o final do pecado é... Qual é que é o salário do pecado? A morte. Agora, pastor, pode acontecer de alguém tropeçar? Pode. Pode, por exemplo, e eu vou usar só um exemplo. Saiu o João, não vou usar meu nome que a mulher detesta. O João, casado, comprometido, saiu daqui de Bom Retiro, mas ele está caminhando na fé, ele não está ainda firme na fé, mas é comprometido, ele está com Deus mesmo, aceitou Jesus no coração, pegou um ônibus, foi para Porto Alegre. Quando ele chega em Porto Alegre, ele encontra um dos amigos dele de infância, que estudou com ele. E aí, João, como é que tá, velho? Vamos tomar uma cerveja? E o João ainda não tem aquela coragem de assumir que é crente, diz: todas as coisas são lícitas. Não está escrito? Eu posso todas as coisas, nem todas me convêm, mas eu posso fazer tudo. Então acho que eu vou tomar uma cerveja com meu amigo para ele não se escandalizar e tal. Daí ele senta lá na própria rodoviária e toma uma cerveja com o cara. Aí o cara diz assim: vamos tomar mais uma, João? Aí o João diz assim: mais uma acho que não tem problema, vamos tomar mais uma. Daqui a pouco ele está na terceira, está na quarta, e o cara pega e diz assim: cara, João, eu tenho umas colegas minhas de trabalho aí que é só ligar para elas e elas vão chegar no pedaço se a gente ligar. E o João já estava na 5ª cerveja, diz assim: liga, vamos ver. E aí ele liga e pinta 2 minas ali. O João é casado, a mulher dele está aqui em Bom Retiro. Ele já tira a aliança, já bota no bolso, né? E aí acaba acontecendo que o João tropeça. Ele saiu de casa para pecar? Ele saiu com intenção de pecar? Ele saiu dizendo assim: eu vou a Porto Alegre para pegar uma mulher e adulterar? Não. Mas ele tropeçou. Tem consequência para isso? Graves consequências. Pode ser que a mulher dele diga: não quero mais nada contigo, João. Tu quebrou a aliança. Pode ser que ele pegue uma enfermidade, que aquelas gurias que vieram assim tão fácil pelo telefone, pode estar com enfermidades muito graves. Mas um crente pode tropeçar. Um crente não pode viver no pecado. O crente não pode sair daqui de Bom Retiro, pegar o Expresso Azul e antes de pegar o azul já ter ligado para alguém lá em Porto Alegre para esperar por ele, para estar fazendo coisa. Isso aí não é crente. É isso que a Bíblia está dizendo. E eu usei um exemplo bem extremo, que eu espero que tu jamais tropece nisso. Tropece em outras coisas. Não. Tropeça em uma mentira, tropeça em alguma coisa, mas não vai me tropeçar em adultério, porque adultério destrói a família, mano. Adultério raramente tem volta para a família. Raramente tem volta. Dificilmente. Olha, como pastor eu acho que eu estou pastoreando há quase 20 anos. Eu me lembro, eu acho que de um caso de adultério que teve restauração. Todos os outros, por mais que tentaram, não conseguiram. Não deu certo. Então, isso foi só um exemplo, tá bom? A maior ferramenta que o Espírito de Deus vai usar para o teu aperfeiçoamento é o quê? A palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus.
E tudo que Deus pede de mim, como teu pastor, e dos pastores dessa igreja, e dos líderes dessa igreja, é te ensinar a palavra. É por isso que nós falamos, depois do encontro, nós queremos te ensinar o pós-encontro. Por quê? Porque queremos te dar a palavra. É por isso que de vez em quando eu saio daqui e peço para eles colocar lá em Apocalipse, ou lá em Filipenses, para te ensinar a palavra. Porque a palavra de Deus ajuda a aperfeiçoar o homem e a mulher de Deus para toda a boa obra. O apóstolo Pedro diz que nós, como recém-convertidos, nós temos que ser como aquela criança recém-nascida. Ela diz assim, lê comigo, 1 Pedro capítulo 2. Desejai como? Ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite. O que é o leite espiritual? A palavra de Deus. Tu tem que desejar hoje, como aquela criança que recém-nasceu. Ela recém-nasceu, ela não quer nem papinha, ela quer, sabe o quê? Leite. E ela só vai parar de chorar quando a mãe der leite. E Pedro está dizendo, desejai mais ou menos. Tenha de vez em quando uma vontadezinha de abrir a palavra e ler, de vez em quando, uma vez por semana. Ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento ou aperfeiçoamento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se tu realmente acredita que Deus é bom. Então essa é a chave para o aperfeiçoamento dos santos, amados. É estudar a palavra de Deus, é saber o que a palavra de Deus diz, é saber o que a palavra de Deus pede de nós, porque disso, do nosso conhecimento da palavra, depende todo o restante que acontece. Todo o restante que acontece na tua vida pessoal, na tua família e na igreja como um todo, acontece se tu está sendo aperfeiçoado pela palavra. O evangelismo vai acontecer se tu está sendo aperfeiçoado pela palavra, porque tu está tão convicto de que só a palavra de Deus é a verdade, que só Jesus salva, que tu vai falar a verdade em amor. A cooperação entre os santos, a cooperação entre uns com os outros, orar uns pelos outros, carregar os fardos uns dos outros, só vai acontecer quando você estiver maduro. Essa é a palavra aperfeiçoamento, amadurecimento, unidade de fé. Tudo isso só vai acontecer quando nós estivermos aperfeiçoados pela palavra. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6. Falo como homem por causa do quê? Da fraqueza da vossa carne. Quem é que já mencionou que a carne é fraca? Quem um dia disse que a carne é fraca? Não foi Paulo, teve alguém que disse antes. Quem lembra quem é que disse que a carne é fraca? Jesus, amados. Jesus, no jardim de Getsemane, quando ele estava para ir para a cruz, ele começou a suar gotas de suor e sangue, e ele clamou para que João, Tiago e Pedro orassem por ele, porque ele na carne dele estava começando, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, minha carne não quer passar por essa sova, por essa tunda, por essa surra, minha carne não quer passar pela cruz, minha carne não quer ficar separada de ti, a comunhão que eu tinha contigo, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E depois ele diz para os discípulos o quê? Orai, porque o Espírito tem desejo, mas a carne é fraca. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, eu falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. E assim como um dia vocês ofereceram os membros do vosso corpo para ser escravos da impureza e da maldade para a maldade, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para o quê? A santificação. Esse é o processo número 2
de aperfeiçoamento dos santos. O processo número 1 é simplesmente entregar a tua vida para Jesus e estar em Cristo. O processo número 3 é lá na glória. Mas esse número 2, amados, a nossa santificação é todos os dias, é passo a passo, e a palavra é que nos ajuda. Versículo de número 20 diz assim: porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça. Versículo 21, naquele tempo, o que tu colhia? Qual o resultado quando tu vivia no pecado? O que Paulo diz ali? Tu colhia, sabe o quê? Somente as coisas de que agora tu tem vergonha, porque o fim delas é morte. Eu não tenho coragem de aqui no púlpito contar o que eu fazia para vocês. No encontro de homens eu conto muita coisa que eu fazia. Mas aqui eu não tenho coragem, porque eu tenho vergonha de contar para vocês o que eu fazia. É vergonhoso o que eu fazia. É triste que um homem fizesse o que eu fazia antigamente. Na minha vida sexual, não cuidando do meu corpo na utilização de drogas, sendo desonesto com todas as pessoas que me contratavam quando eu era funcionário. Tudo coisas que eu me envergonho. Tudo. E Paulo diz que assim como um dia tu era escravo do pecado, agora tu tem que entregar todos os membros do teu corpo para que eles passem pelo processo de santificação. Agora, porém, libertados do pecado, diga libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para o quê? A árvore se conhece pelo fruto, e Paulo está dizendo, o fruto que tu tem que começar a dar, dia após dia. Tu pode tropeçar sim, mas não tropece com o exemplo que eu dei, por favor. Estou até arrependido do exemplo que eu dei lá de Porto Alegre, do cara que encontrou com um amigo e arrumou umas camangas lá. O teu fruto tem que ser fruto de santificação. As pessoas têm que olhar para ti e dizer, cara, esse cara não é o mesmo, velho. Não é aquele Samir que eu conhecia antigamente. Não é aquele fulano que eu conhecia antigamente. Posso usar o nome de alguns aqui? Não é o mesmo Alisson. Não é o mesmo Vladimir. Não é o mesmo fulano. Cara, eu estou vendo que dia após dia a vida desse cara está se transformando. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim o quê? A vida eterna. O que diz o versículo 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra dom quer dizer presente, o presente gratuito, o presente que tu não tem que pagar nada para receber, é o quê? Falem comigo, igreja. O que é o presente que Deus te dá de graça? Eu não sei, vocês tinham que estar mais alegres em saber que Deus te deu a vida eterna de graça, sabe? Que tu não teve que pagar nada, que quem teve que pagar tudo foi Jesus naquela cruz. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós precisamos focar totalmente na palavra, porque senão nós vamos só dizer que nós estamos em Cristo e que um dia nós vamos para o céu, e a Bíblia diz que nós estamos enganando a nós mesmos se nós não estivermos alinhados com aquilo que a gente fala. Paulo diz que ele se esforçava demais para que isso acontecesse. Veja o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 28, o qual nós anunciamos, falando de Jesus, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem como perfeito em Cristo. Diga, perfeito em Cristo. Paulo diz, eu me esforço um monte.
Olha o que ele fala no versículo 29. Para isso é que também eu me afadigo, eu fico cansado. Eu quero dizer para vocês, eu estou fatigado desse final de semana. Esse final de semana tirou todas as minhas energias. Eu estou aqui pregando na última, já falei, eu acho que eu falei para o Luciano quando eu vim. Amanhã eu desliguei meu celular. Ninguém me acha. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo possível, ou o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Para que Paulo se esforçava? Para apresentar todo homem perfeito em Cristo, através do ensino da palavra de Deus, através do ensino da sã doutrina. Veja o que ele diz para Timóteo. Leia comigo. Conjuro-te. O que é conjuro-te? O que significa conjurar? É pedir solenemente. Então ele está dizendo assim, Timóteo, eu te peço solenemente, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O que ele está pedindo solenemente para Timóteo? Prega o quê? A palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, as pessoas gostem ou não, prega a palavra, corrige, como estava escrito lá naquele primeiro texto, repreende, exorta com paciência, diga longanimidade. E doutrina. Doutrina significa com ensinamento de Deus. A palavra doutrina, acho que tu vai ter aqui na tela. Eu peguei, já são 8h55. Não, está errado isso aí. Jesus. Estão de brincadeira comigo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando ou alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para fazer o quê? É como, já viram aquelas corridas de bastão? Quem já viu corrida de bastão nas Olimpíadas? É 4 por 100, né? Paulo está dizendo, eu estou te ensinando essa palavra, mas o que eu estou te ensinando, meu filho, tu pega e passa para outros homens fiéis e idôneos, e esses passam para outros que vão ensinar a outros. Então, tem 4 gerações aqui, olha só. Paulo, primeiro, depois o filho dele na fé, Timóteo. Aí ele diz assim, Timóteo, o que tu ouviu de mim, Timóteo já é a 2ª geração. Isso mesmo, o que de minha parte ouviste através de isso mesmo, transmite a homens fiéis, 3ª geração, para eles instruírem a outros. 4 gerações de ensino bíblico, de ensino da palavra. O pessoal do louvor pode subir, porque eu vou fazer o quê? Já está 8h57, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 diz assim, ordena e ensina essas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te o quê? Diga padrão, diga modelo. Vocês estão lembrados que eu falei a semana passada que o pastor não pode chegar na frente e dizer assim, não olhem para mim, olhem para Cristo? Estão lembrados? Estão lembrados que eu falei? O apóstolo Paulo dizia o quê? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E qual que é o conselho que ele está dando para o filho dele na fé? Ele está dizendo, Timóteo, não te preocupa em ser modelo para ninguém, manda eles olhar para Cristo, é isso? Não, ordena e ensina essas coisas, mesmo que tu seja um garoto jovem ainda, não deixem que eles desprezem a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor,
na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te o quê? A leitura da palavra, mas não tinha outros livros naquela época, não tinha Kindle, não tinha internet, não tinha WhatsApp, eram as escrituras. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia e com imposição de mãos do presbitério. Versículo 15, medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja... O que está escrito, gente? Quer dizer que todos vejam o processo de santificação na tua vida. Eles vejam o progresso na vida do Samir, na vida do Alisson, na vida do Vladimir, na vida do Lucas, na vida do Luciano, na vida do Jerônimo. O pastor só usa o nome de homens? Não, na vida da Fafá também, na vida da Andréia, na vida da Lídia, na vida da Marilete. Tem que acontecer isso, eles têm que ver que o teu progresso está claro e manifesto, e não que tu vem na igreja todo domingo e a tua vida continua a mesma vida de antes de Jesus. Porque senão tu vai ser simplesmente um hipócrita. E a palavra não tem te aperfeiçoado. A palavra tem que te aperfeiçoar. É para isso que você vem nos cultos. É para isso que você vai passar pelos encontros. É para isso que você vai passar pelo pós-encontro. É para isso que você vai participar da escola de líderes ou de expedição. Para quê? Para que você tenha um progresso nesse teu processo de aperfeiçoamento, para te alinhar com aquilo que tu já é em Cristo e com aquilo que um dia tu vai ser na glória. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina significa ensinamento, ok? Tem cuidado com os ensinamentos que eu tenho te passado, com os ensinamentos da palavra. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes, como aquelas pessoas que você está ensinando. Se eu proceder dessa maneira, eu vou estar salvando a mim mesmo e a vocês que estão me ouvindo, mas vocês não podem só ouvir, tem que aplicar aquilo que estão ouvindo. Amém? Se vocês não aplicarem, eu estou livre do sangue de vocês, como disse o apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 20. Eu nunca deixei de pregar nenhuma das palavras que o Senhor me deu. Nunca. Olha o que significa a palavra doutrina. Apertei no botão errado. Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas, ou seja, a doutrina cristã. Atos capítulo 8, e a gente vai encerrar por aqui, ok? Leiam comigo, versículo 28. Estava de volta, está falando do eunuco, o eunuco que foi até Jerusalém adorar. Ele era tesoureiro de uma rainha lá da Etiópia, o nome dela era Candice, ou Candace, se não me engano. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito para Filipe: aproxima-se dessa carruagem, desse carro, e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, sabe o que Filipe perguntou? O que ele perguntou? Compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Diga comigo, como que eu vou entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Eu falei que era o último, mas eu quero ler mais isso com vocês, me desculpem. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E o que eles disseram para Esdras, o escriba? Que ele trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito para
Israel. Agora vai aparecer um monte de nome confuso e eu vou pular, tá? E aí Jesua, Bani, Serebia, blá, 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 e Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando o quê? Explicações de maneira que entendessem o que se lia. Amém?